vídeo do Somos Botafogo. Domingo, jogo encerrado pela sexta rodada do Campeonato Carioca. O Botafogo venceu a equipe do Nova Iguaçu por 2-1 de virada e chegou a 9 pontos na tabela de classificação. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a atuação da equipe, coletivamente, individualmente, trazendo os principais destaques positivos e também negativos. Antes de qualquer coisa, eu já lhe convido para você se inscrever no canal, ativar a notificação, deixar o seu like e mandar também o seu comentário. Uma vitória sofrida e importante no jogo de hoje. O Botafogo foi a campo com algumas mudanças feitas pelo técnico Marcelo Chamusca, mudanças inclusive que eram da expectativa do torcedor. O Botafogo foi a campo com Douglas Borges no gol, Jonathan na lateral direita, Benevenuto, Gilvan e Paulo Vitor. No meio, Kaique, Matheus Friso e Felipe Ferreira. No ataque, Marcinho, Varley e Matheus Babi. O Botafogo fez o primeiro tempo razoável, criou algumas oportunidades de gol, mas quando não falhou na finalização, falhou no último toque. Babi e Varley foram os destaques negativos do primeiro tempo, principalmente o Babi, que teve algumas oportunidades de cabeçadas livre dentro da área e ou pulava atrasado ou acabava errando o cabeceio. O Botafogo fez o primeiro tempo, até na medida do possível, de razoável para bom, mas no segundo tempo voltou muito mal na partida. A equipe inclusive voltou a campo com o time que iniciou o jogo, sem alterações, mas levou o primeiro gol. Logo no início do segundo tempo, Vandinho marcou para a equipe da Baixada, o Nova Iguaçu fez 1-0, mas o Botafogo seguiu mal na partida. A partir daquele momento, com o Nova Iguaçu vencendo por 1-0, o jogo era o Botafogo buscando o empate e o Nova Iguaçu praticamente todo atrás do meio-campo, buscando um contra-ataque para fazer o 2-0 e tentar liquidar a partida. O Marcelo Chamusca, vendo esse cenário, fez algumas mudanças. Antes da parada técnica do segundo tempo, já colocou Ronald e Marco Antônio, tirando Felipe Ferreira e Varley. O Botafogo buscava uma melhora, mas era muito tímido na criação de jogadas, nas finalizações, não levava perigo ao gol do Luiz Henrique. Se o primeiro tempo foi uma atuação razoável, o segundo tempo se desenhava uma atuação ruim. O técnico Marcelo Chamusca esperou até a parada técnica, deu novas orientações à equipe e logo na parada técnica fez mais uma substituição, tirando Marcinho e colocando o Enio. Naquela altura do campeonato, daquela altura do jogo, aos 20 minutos do segundo tempo, o Botafogo tinha Marco Antônio mais centralizado, com o Enio do lado esquerdo, o Ronald do lado direito e o Babi centralizado. O Botafogo seguiu criando poucas oportunidades, só levava perigo ao gol do Nova Iguaçu nas jogadas de bola levantada aérea, onde desde o primeiro minuto de jogo o Botafogo se mostrou superior, ganhava praticamente todas no alto, mas mesmo assim não conseguia chegar ao empate. Mas para o final da partida, por volta dos 40 minutos aproximadamente, mais duas substituições. Cezinha e Rafael Navarro entraram para as saídas de Paulo Vitor e Kaique. O Botafogo foi para a base do abafa assim que saiu o gol de empate, em uma cobrança de escanteio do Marco Antônio. A bola passou por todo mundo e o Enio na segunda trave pegou, dominou, chutou bonito de perna direita, a bola bateu no travessão e bateu em cima do zagueiro do Nova Iguaçu, que estava em cima da linha, e aí acabou entrando. O Botafogo empatava ali aos 45 minutos do segundo tempo. Parecia, é claro, como o empate saiu muito tarde, que o jogo terminaria 1-1. Só que no final, aos 50 minutos, um lançamento do Marcelo Benevenuto para o Rafael Navarro. O Navarro foi à linha de fundo, fez o cruzamento para trás, o Enio fez uma deixadinha, não tocou na bola, um corta-luz, e o Marco Antônio, de perna esquerda, fez um bonito gol para o Botafogo, dando números finais da partida. Aos 50 do segundo tempo, o Botafogo conseguia a vitória. 2-1, o Botafogo chega agora a 9 pontos na tabela de classificação. É o sexto colocado no momento, atrás de Flamengo, Volta Redonda, Madureira, Portuguesa e Fluminense. E, curiosamente, os próximos 3 jogos do Botafogo
são contra esses 3 clubes pequenos que estão ali no G4. Em ordem, o Botafogo pega o Madureira na quarta-feira, no final de semana pega a Portuguesa e no outro final de semana, lá no dia 11 de abril, pega a equipe do Volta Redonda. Esses 3 jogos são antes do confronto contra o ABC, no dia 14, pela segunda fase da Copa do Brasil. Vamos falar agora a respeito dos destaques positivos e dos destaques negativos. Jogaram bem hoje pelo Botafogo e merecem destaque o lateral direito Jonathan, o lateral esquerdo Paulo Vitor, ambos defensivamente, principalmente o Jonathan defensivamente, teve uma partida fundamental para a vitória do Botafogo, participando de lances e cortando jogadas de extrema importância. Entretanto, já no ataque ainda é um pouco tímido. Já o Paulo Vitor foi bem também defensivamente, mas conseguiu agregar em algumas jogadas no campo de ataque. Kaique também começou muito bem, acabou saindo substituído cansado, percebia que já estava cansado. Além dele, o Marcinho e o Felipe Ferreira, principalmente no primeiro tempo, os dois foram razoavelmente bem e merecem um certo destaque. Quem foi mal no jogo de hoje, principalmente esses 2 jogadores, Varley e Matheus Babi. Inclusive, não é a primeira vez, contra o Flamengo já havia acontecido isso, que o Varley não joga nada e o Ronald entra bem no lugar dele. Já é uma mudança que eu gostaria de ver para a próxima partida diante do Madureira. Um trio de ataque com Marcinho, Ronald e aí eu já tiraria o Matheus Babi. É um jogador, como falei aqui já em alguns vídeos, não deve permanecer para a Série B, deve ser negociado antes disso. Então eu já colocaria o Rafael Navarro e ou o Matheus Nascimento, um dos dois ali, para já ganhando experiência de profissional, ganhando corpo de profissional, ganhando jogo de profissional, para que sejam úteis, claro, durante a temporada de 2021. Então meu trio de ataque seria Marcinho, Ronald e Rafael Navarro, com o Matheus Nascimento, claro, participando muito, coisa que não tem acontecido nos últimos jogos com o Marcelo Chamusca. A entrada do Matheus Nascimento nos jogos eu considero obrigatória. O garoto é fora de série, ele precisa jogar. Ou então coloca de volta para o sub-20, algo que seria muito ruim pensando na autoestima do atleta. Então eu já tiraria o Babi do time, já colocaria de lado, vai ser negociado, é uma questão de tempo. O Varley perderia a vaga para o Ronald. Então o time para o jogo contra o Madureira, para quarta-feira, qual seria o time? O time seria esse aqui: Douglas Borges no gol, Jonathan lateral direita, zaga formada por Canu e Gilvan, e na lateral esquerda Paulo Vitor. Meio campo, Kaique, Matheus Friso, Felipe Ferreira ou o Marco Antônio, e no ataque Marcinho, Varley e Rafael Navarro. Essa seria a equipe para o jogo contra o Madureira. Claro, falei de tirar o Babi do time. Tirando o Babi do time, automaticamente precisa ir no mercado buscar um outro centroavante para substituir o Matheus Babi. Enfim, vitória muito importante, falando em autoestima, mas não dá para esconder que o segundo tempo foi muito ruim. Se o primeiro tempo foi razoavelmente bom, com algumas oportunidades criadas e desperdiçadas, o segundo tempo, o Botafogo completamente bagunçado, o Nova Iguaçu com oportunidades de matar o jogo, acabou não acontecendo e foi castigado, o Botafogo virou a partida. Enfim, jogo na próxima quarta-feira, depois domingo, depois de mais uma semana de descanso, porque são os primeiros jogos da segunda fase da Copa do Brasil, na semana do dia 7, e aí final de semana de novo o jogo contra o Volta Redonda, e depois disso o Botafogo faz a segunda fase da Copa do Brasil no dia 14. Então o Chamusca falou no início do jogo, quando foi questionado a respeito das mudanças, que é uma questão de dar rodagem ao elenco, para que todos possam jogar, fazer os testes e tudo mais. Esse time de hoje precisa ser o time base. Apesar do segundo tempo ruim, é o time que hoje o Botafogo tem de melhor. José Wellison não pode ser titular, Rickson não pode ser titular, o Varley precisa ficar atento, porque falha muito na tomada de decisão, se vai para o drible, se vai recuar a bola. Um extremo, quando recebe o passe, ele precisa automaticamente pensar no drible, sempre. O extremo é o jogador
que vai fazer algo diferente para tentar buscar o passe para o centroavante. Isso não tem acontecido. Então o Varley precisa ficar de olho ali na posição dele, porque o Ronald, quando entra, acrescenta bastante, e hoje mais uma vez. E da mesma forma o Marco Antônio, que entrou durante o jogo, fez o cruzamento para o primeiro gol do Botafogo e fez o segundo gol, o gol da vitória, o gol na estreia desse maluco beleza, dando aí a vitória para o Fogão. Enfim, 9 pontos na tabela de classificação, já está lá no Twitter com os resultados do final de semana, o aproveitamento das equipes que vão disputar a Série B até agora, claro, nos jogos da temporada de 2021. Botafogo, com a vitória de hoje, tem aí 7 jogos na temporada 2021, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota, aproveitamento ali em torno de 57% dos pontos conquistados na temporada 2021. Lá no Twitter tem o aproveitamento das 20 equipes. É isso, galera. Amanhã voltamos com mais informações do Fogão, já projetando a partida de quarta-feira. Um duelo importante, como falei anteriormente, temos uma sequência de 3 jogos contra equipes que estão bem no campeonato, que estão ali dentro do G4, começando pelo Madureira, passando pela Portuguesa e encerrando essa série de jogos contra o Volta Redonda, que pode ser muito importante pensando aí na classificação para as semifinais do Campeonato Estadual. Valeu, galera, voltamos amanhã com muito mais de Botafogo. Até lá!